Um curso em milagres, exercícios, lição 137. Quando sou curado, não sou curado sozinho. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente de que ela não pode superar. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera a parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada, mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente e de aceitar o próprio ser com todas as suas partes intactas e incolumes. Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem a unidade que lhe dá vida, mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi a simples verdade e sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados as ilusões que o que contemplam é falso. Assim, a cura, que nunca foi necessária à verdade, tem que demonstrar que a doença não é real. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contrassonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesma. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi, a cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da verdade. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O corpo parece ser mais sólido e estável do que a mente. E o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá ocupar o lugar do que fizeste, a cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas, e as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. A cura é liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada, e por esse atributo prova que as leis que não são como aquelas que asseveram que a doença é inevitável, são mais poderosas do que os seus opostos doentios. A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada, e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para unirem-se a outras mentes e para serem eternamente fortes. A cura, o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar, são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua, quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizestes para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua vida vem a ser a tua, assim que tu lhes estendes a pouca ajuda que ele pede para libertar-te de tudo o que jamais te causou dor.
E ao te deixares curar, vês todos aqueles à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles em que tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te des conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixas a cura vir a ti. Mas nunca és curado sozinho. E legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura. E nenhum tempo passa entre o instante em que são curados e o instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto aonde os fatigados podem permanecer para descansar. Pois aqui a verdade lhe é concedida e todas as ilusões são trazidas à verdade. Tu não oferecias abrigo à vontade de Deus? Com isso apenas convidas o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja, e isso não pode ter sucesso. Hoje, pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes, que nesse dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa sê-lo, cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembrar-nos-ermos, ao soar de cada hora, de que a nossa função é a de deixar que as nossas mentes sejam curadas, para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria e a separação pela paz de Deus. Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim, iniciaremos o dia com isso, dando 10 minutos a estes pensamentos com os quais também concluiremos a noite. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero compartilhar minha cura com o mundo, para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Permite que a cura se dê através de ti nesse dia mesmo. E enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes, para só guardar o que dás e receber o verbo de Deus, para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom e para oferecer a bênção aonde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida em que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com esse pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero abençoar os meus irmãos, porque quero ser curado com eles, assim como são curados comigo.